O pastor Norton vai trazer a reflexão para nós nesta noite. Já há algumas semanas eu tenho ficado com o texto de Josué, capítulo 1, especialmente o verso 9, em meu coração, e entendi que era um bom momento para nós meditarmos a respeito deste assunto. E, para tanto, eu vou ler desde o verso 1 deste primeiro capítulo do livro de Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, ele falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afastes de tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Neste texto nós aprendemos que Deus manda Moisés em determinado tempo, quando ele está dirigindo Moisés ainda, já em preparação para enfrentar os desafios para dominar a terra que tinha sido prometida. Deus mandou Moisés enviar 12 espias para sondar, para conhecer um pouco melhor a terra que eles haviam de ganhar. É interessante nós lembrarmos que em Números, no capítulo 13, nós aprendemos a história de que foram 12 os espias escolhidos para esta sondagem da terra de Canaã. 10 deles, como sabemos do relato bíblico em Números 13, voltaram e colocaram pavor, um profundo medo no povo israelita. Apenas 2 ficaram entusiasmados com a possibilidade de vencer o desafio e dominar a terra de Canaã. Os amedrontados amedrontaram o povo, dizendo que aquela terra, a terra de Canaã, devora seus habitantes. E eles revelam claramente o estado de espírito deles no texto, porque eles dizem assim: aos olhos deles nós éramos como gafanhotos, e eles também nos viam como gafanhotos. Isto é um princípio psicológico de que os próprios pensamentos e temores deles, eles projetavam nos outros. Eles estão apavorados e apavoram o povo com esta afirmação. Já os 2, inclusive um deles era Josué, o outro era Caleb. Caleb toma a palavra segundo os versos 32 e 33 de Números 13, e eles dizem assim: de fato, nós temos de subir para ganhar a terra e nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Neste relatório, nós aprendemos que eles são concordes em que a terra é fértil, mas a conquista será algo muito exigente. É interessante nós notarmos que na parte final do capítulo 34 de Deuteronômio, nós vemos que Moisés morreu, como Deus já havia anunciado
para ele próprio, para Moisés. Ele morre na terra de Moabe. E aqui entra, então, a história de Josué, que é identificado inicialmente como servo do Senhor, servo aqui neste sentido de pessoa obediente e submissa a Deus. E quando ele é identificado, nós também aprendemos que ele tem uma tarefa muito grande como lido. A tarefa dele é conquistar a terra. Se Moisés teve grande liderança, e isto é um fato, a tarefa de Josué seria ainda talvez mais difícil, porque ele teria de enfrentar com grandes batalhas todo aquele povo que estava na terra que foi prometida por Deus para o povo israelita. E estas lutas, esta conquista da terra, é uma figura muito impressionante da nossa própria experiência pessoal, porque assim como a luta seria grande para o líder Josué, também são grandes os nossos desafios na vida. Nós precisamos conquistar grandes vitórias durante o período da nossa vida, como servos de Jesus. É bem sabido que a vida não é um passeio, é uma conquista nada fácil, nada fácil. Viver é algo difícil, mas é necessário que vivamos, inclusive, de acordo com a vontade de Deus. Neste pequeno trecho, Josué 1, versos 1 a 9, nós aprendemos alguns fundamentos que existiam na vida de Josué, que fizeram com que ele agisse como agiu para ser vitorioso como foi vitorioso. Nos versos 1 e 2, por exemplo, nós aprendemos que ele foi escolhido por Deus. Repito os versos 1 e 2. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, isto é, o Senhor, falou a Josué, filho de Num, e auxiliar de Moisés, dizendo: meu servo Moisés morreu, prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Podemos imaginar que é um absoluto fato de que, a esta altura, Josué está batido com a morte do seu grande líder, Moisés. Ora, Moisés passou muitas dificuldades e Josué foi testemunha disso. Ele experimentou, durante a sua liderança do povo israelita até aqui, ele experimentou a rebelião e a murmuração do povo, a ponto de ter, inclusive, Moisés falhado quando ele foi provocado pelo povo em Meribá. E a reação de Moisés é ensinada ou é apresentada no Salmo 106, verso 33, como algo pelo que ele, Moisés, foi castigado, porque uma vez que ele foi, as pessoas foram rebeldes e murmuraram tanto contra a liderança de Moisés, ele, certa feita, falou de forma imprudente, e por isso é que Moisés não pôde entrar na terra prometida. Então, notem, Josué sabia destas dificuldades do líder Moisés, e agora ele é escolhido. Ele tinha certeza que, ele, além das lutas, as guerras que ele haveria de travar contra o povo que estava em Canaã, ele também tinha este outro aspecto, de que bem conhecia na experiência de Moisés, que o povo era rebelde. E, de fato, isto vai acontecer na própria experiência de liderança de Josué. O fato é que Josué aparentemente teve extremas vitórias, mas ele falhou ainda uma vez. Em Josué, no capítulo 7 e no verso 10, nós aprendemos que quando o povo de Israel pecou, quando Acã guardou parte do espólio de uma guerra, ele sofre muito. E esta é uma das falhas apresentadas no livro de Josué, a falha de Josué que é apresentada de maneira claramente. Mesmo assim, eu quero voltar ao verso 2, quando Moisés morreu,
Josué é chamado, é dito simplesmente: prepara-te, porque tu tens que atravessar este Jordão, e eu te ordenei isso. Nós devemos lembrar que as nossas lutas, isso pode ser uma figura, de que as nossas lutas são muito reais hoje. Nós temos inimigos, nós temos o nosso próprio pecado, mas nós devemos ter este mesmo princípio que foi princípio na vida de Josué, que fez com que ele tivesse vitória. O princípio é o princípio de: eu sei que fui escolhido por Deus. Nós, servos de Jesus, hoje temos esta certeza de que fomos escolhidos por Ele. Vocês não se escolheram, eu vos escolhi a vós, diz o texto sagrado no Novo Testamento, para que vás e deis muito fruto e o vosso fruto permaneça. As tarefas que nós recebemos de Deus no nosso serviço vão se cumprir, portanto, nós não devemos ter medo ou devemos ter susto por causa disso. Afinal, o mundo jaz no maligno e nós bem sabemos disto. Além de saber que foi escolhido por Deus, Josué também creu na promessa de Deus. As ações, assim como as ações de Josué, não foram motivadas por uma ambição pessoal. Nós vemos bem isso na vida de Josué, quando chegamos ao capítulo 19 do seu livro, e no verso 49, e nós aprendemos que, apesar de ser líder do povo de Israel, ele jamais procurou os seus direitos. E há uma ilustração muito grande: quando finalmente a terra foi conquistada, ele foi o último a receber a terra e foi dada pelos israelitas. Sabemos muito bem que a ambição estimula muitos a fazer algum serviço visando algum ganho pessoal. Já no caso de Josué, ele confiou sempre na promessa de Deus. No verso 9 está escrito que: porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Josué tinha certeza absoluta que o Senhor estava com ele. Nós podemos agora imaginar as dificuldades que Josué experimentou para conquistar a terra de Canaã. Os lugares perigosos onde andou, do ponto de vista até físico, do ponto de vista geográfico, mas as circunstâncias perigosas, de fato, ganhando a terra em grandes lutas. Nós, servos de Jesus Cristo, precisamos desta mesma confiança e baseado nesta mesma presença. Em Hebreus, no capítulo 13, versos 5 a 7, nós lemos: seja a vossa vida isenta de ganância, porque ele mesmo disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Desse modo, com plena confiança, digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Que poderá me fazer o homem? E vem um outro texto sobre presença, a promessa de presença de Deus na nossa vida. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 28, 20, parte B, disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Naturalmente, nós precisamos entender a necessidade de sermos ajudados por estas convicções, não é? Por exemplo, a convicção de que somos escolhidos pelo Senhor e a convicção de que Ele está presente conosco. Nós vivemos, de fato, num mundo contrário. Nós vivemos em uma guerra espiritual. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, verso 12, escreveu: pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo das trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ora, a luta é renhida. Nós, como poderíamos entender a cobiça desenfreada, a imoralidade, a falta de padrão de comportamento, a violência, o desdém por Deus e o seu povo, senão que estamos envolvidos nesta terrível guerra, guerra, sim, de conquista para nós, conquista do mundo perdido, segundo a vontade de Deus. Na história de Josué, então, nós sabemos que ele foi encorajado com o fato de saber que era escolhido por Deus,
com o fato de que a presença de Deus estava garantida por promessa, mas também porque ele tinha o conhecimento e obedecia à palavra de Deus. Isto está nos versos 7 e 8 do texto lido, que quero repetir. A palavra de Deus para Josué foi apenas: esforça-te a ser corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, não te desvies dela nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afaste de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho. Josué só tinha a lei, o Pentateuco, mas ele obedecia à risca. Um grande exemplo disso é quando no capítulo 6 nós aprendemos algo sobre a conquista de Jericó. 7 dias rodeando a cidade, apenas com instrumentos e um grande número de pessoas, os israelitas. Mas no 7º dia, rodeando a cidade e clamando em alta voz no momento certo, o muro caiu, a cidade foi invadida e queimada, porque esta era a orientação de Deus para Josué. O cristão que vence a luta contra a carne, o pecado e o diabo é aquele cristão que conhece e obedece a palavra de Deus, vive pela palavra. Como é ensinado no Salmos 1 e verso 2, é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Um outro texto que fala sobre este mesmo tema é o Salmo 119, verso 1, que diz: bem-aventurados os que se conduzem com integridade. Nós podemos acrescentar, isto é, os que andam na lei do Senhor. Para nós vencermos as incertezas que ainda experimentamos hoje, durante a nossa vida, os temores, os abatimentos de espírito, tristeza ou depressão, nós temos de imitar Josué, entendendo que, de fato, nós hoje também somos escolhidos por Deus para entrar nesta luta, a luta da vida. Nós temos de crer na promessa da sua presença. Textos foram dados a respeito disso. O mais importante, o de Jesus: eis que estou convosco todos os dias, dias bons e dias considerados maus. E também, imitando Josué, obedecendo, especificamente obedecendo a sua orientação na sua palavra. Conhecer a palavra de Deus não é apenas ler a palavra de Deus, ou conhecer um pouco da palavra de Deus. É internalizar os princípios que nos ajudam a viver de maneira vitoriosa, diferente do que é a vida do mundo ainda afastado de Deus, do mundo que não entende como é precioso nós termos a orientação segura para a nossa vida. Sabemos que vivemos um tempo não apenas de pandemia do vírus Covid, vivemos uma pandemia de desordens de todo tipo, de imoralidades de todo tipo, e que provavelmente mais nos toca nestes dias é uma pandemia de desonestidade. Desonestidade tão flagrante. Por exemplo, agora todos sabemos que muitos dinheiros e valores altíssimos que foram separados, inclusive pelo governo, para trazer o bem e ajudar na volta da saúde daqueles que são tocados por este vírus, estes dinheiros foram usados de outra forma para enriquecimento ilícito, por causa da cobiça que é característica do mundo em que vivemos. Que Deus nos livre de cairmos na tentação da cobiça e de outros males. E que para vencermos na nossa luta, luta pela vida, nós, como eu disse, imitemos o servo do Senhor Josué, quando ele sabe que ele é escolhido, que ele tem a presença constante de Deus na vida e que obedecer a palavra é o que há de melhor para nós durante o tempo da nossa peregrinação terrena. Que Deus nos ajude assim. Amém.